Deus nos abençoe e nos conduza durante o meditar da sua santa palavra, para que a nossa fé seja fortalecida e que, com a fé e a esperança renovadas, nós demos bom testemunho ao nosso próximo da fé e da esperança que nós temos. Amém. Qual é a única certeza da vida? Se nós perguntássemos para as pessoas qual é a única certeza que elas têm sobre a vida, o que vocês acham que elas vão responder? Durante a semana eu fiz essa pergunta para algumas pessoas. E a grande maioria respondeu que a única certeza da vida é a morte. Que um dia todos nós iremos morrer. Inclusive, por causa do dia de finados, na última segunda-feira, eu li uma frase que trazia uma ideia mais ou menos assim: a morte é certa para todos, mas é imprecisa em sua data. Muitos de vocês podem achar estranho o que eu vou dizer, mas eu não concordo com essa frase. E também não concordo que todos irão morrer um dia. À luz do que a Bíblia Sagrada nos ensina, nós não podemos dizer que a morte é certa para todos. A Escritura Sagrada está repleta de histórias e ensinamentos a respeito da morte e do morrer, desde Gênesis até Apocalipse. Por meio dela, Deus nos revela qual é a causa da morte e as suas consequências, tanto temporais aqui neste mundo, quanto consequências eternas. Logo nas primeiras páginas, Deus nos mostra que toda a sua criação era perfeita, sem mancha nenhuma. O Criador criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. A morte não é algo natural da criação, porque Deus não criou as pessoas para morrerem. Ela não existia até o momento em que o pecado entrou no mundo, quando Adão e Eva caíram na tentação do diabo de serem como Deus, de se colocarem no lugar de Deus como conhecedores do bem e do mal, e desobedeceram a ordem estabelecida por Deus. A morte, portanto, é o castigo do pecado. E a consequência daquela decisão de Adão e Eva recaiu sobre toda a criação. Não demorou muito e a criação de Deus começou a morrer. Por causa daquela maldita decisão no Jardim do Éden, a criação inteira foi arruinada e todos os seres humanos estão sujeitos a passarem pelo sofrimento da morte. Algo que é tão grave que rompe com aquilo que foi criado para não ser rompido, o corpo e a alma. A culpa daquele pecado que é passado de geração em geração é algo tão sério que é capaz de condenar uma pessoa a viver eternamente longe de Deus, em eterno sofrimento. Como nós bem sabemos, quando somos prejudicados e acontece algum mal a nós, a gente fica com uma sensação de que o culpado tem uma dívida com a gente, não é mesmo? Por exemplo, se alguém bate no meu carro e amassa toda a lataria dele, essa pessoa está em dívida comigo. E existem duas formas de eu lidar com essa dívida. Ou fazer com que o culpado sofra pelo que ele fez, passando por um sofrimento proporcional como uma forma de pagar pela dívida, e nesse exemplo, pagar pelo conserto, seria essa forma de sofrimento, ou então perdoar a dívida, fazendo com que o culpado não pague pelo mal que ele fez. Essa segunda opção é a mais difícil e a mais dolorosa, porque a pessoa prejudicada vai ter que arcar com as consequências e assumir o prejuízo. Vai ter que assumir o ônus da dívida. Como diria um conhecido teólogo do século passado, Bonhoeffer, o verdadeiro perdão é sempre uma forma de sofrimento. Ao ver que a sua criação fora corrompida, Deus tinha duas formas de lidar com o prejuízo. Ou fazer com que o ser humano pagasse pela dívida de uma maneira proporcional, ou perdoar essa dívida e assumir o ônus.
O problema da primeira opção é que o ser humano não tem como pagar a dívida com Deus de uma forma proporcional por ter arruinado a sua criação. Pagar pelo conserto de um carro amassado é muito mais fácil do que restaurar toda a criação de Deus. Nada do que o ser humano fizer vai recuperar a perfeição que era a criação de Deus. Por causa disso, vendo a miséria do ser humano e as consequências de sua decisão, da decisão das suas criaturas, o Criador decidiu assumir o ônus da dívida e arcar com as consequências do pecado do ser humano. A Bíblia nos revela qual foi o plano do Criador para pagar a dívida. O grande detalhe deste plano é que não foi apenas para pagar a nossa dívida. O plano de Deus envolvia mais. Envolvia a restauração da sua criação. A vinda do Filho de Deus a este mundo arruinado pelo pecado não foi uma simples visita romântica para falar sobre amor, sobre perdão para as pessoas. Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai para assumir o prejuízo da dívida do ser humano com Deus, se colocando no lugar do ser humano para perdoá-lo, para pagar essa dívida. A morte do Deus homem na cruz mostrou que o próprio Deus assumiu a dívida que tínhamos com Ele e que Ele perdoou a nossa dívida. Como disse Bonhoeffer, o verdadeiro perdão exige sofrimento. O nosso perdão exigiu o inocente sofrimento de Cristo como nosso substituto para pagar a nossa dívida diante de Deus. Todo aquele que crê na morte substitutiva de Cristo, em favor de toda a humanidade e na sua ressurreição dos mortos, dentre os mortos, tem os seus pecados perdoados e é aceito por Deus e está livre da eterna condenação. Porém, a ressurreição de Cristo não diz respeito à salvação do ser humano, à nossa salvação, mas também à salvação de todo o universo. Porque com a ressurreição de Cristo, Ele inaugurou a restauração da criação, onde o pecado e a morte deixarão de existir. A vinda do Filho de Deus ao mundo tinha como objetivo retirar a maldição da morte, a culpa do pecado que está sobre todos nós e também restaurar a criação de Deus, inaugurando assim uma nova criação. A ressurreição de Cristo é a marca dessa nova criação, de um novo céu e uma nova terra que serão plenamente estabelecidos quando Cristo voltar. Porque assim como Ele subiu ao céu depois de ressuscitar, assim também Ele retornará para estabelecer de vez a sua nova criação. A Escritura nos ensina que neste dia muitas coisas irão acontecer. Será o fim do mundo, como nós o conhecemos hoje. Será também o dia em que todos os mortos serão ressuscitados. Ou seja, as almas de todas as pessoas serão reunidas novamente em seus corpos para o grande julgamento, o juízo final, em que todos receberão de maneira pública e eterna o veredito de Cristo. Os descrentes serão destinados para o sofrimento eterno no lago de fogo. E os crentes receberão a vida eterna ao lado de Deus e viverão em comunhão com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra. Tudo isso acontecerá no dia do Senhor, o último dia deste mundo. E é aqui que entra um detalhe que muitas vezes é esquecido, é passado desapercebido. Nem todas as pessoas serão ressuscitadas, porque nem todos vão morrer. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses no capítulo 4, que nós lemos hoje, aqui no culto. E também é o que ele escreve no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz que aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo não morrerão, mas serão arrebatados para o encontro com Jesus nos ares, entre o céu, entre as nuvens, e terão os seus corpos transformados. Por isso, dizer que a única certeza da vida é a morte, a partir do que a Bíblia ensina, não está certo.
O que a Bíblia Sagrada afirma é que todos estão sujeitos a passarem pela morte por causa do pecado. Porém, não serão todas as pessoas que passarão pela morte, justamente por causa da volta de Cristo. O apóstolo Paulo, há quase 2000 anos, esperava por essa volta. Paulo acreditava que Cristo voltaria enquanto ele estivesse vivo aqui neste mundo. E não era apenas Paulo que pensava isso. Os tessalonicenses, os primeiros seguidores de Cristo, tinham a esperança de que Cristo voltaria antes de eles morrerem. Por que eu, 2000 anos depois, não posso acreditar que Jesus voltará enquanto eu estiver vivo, se a volta de Jesus está cada dia mais perto, está cada vez mais perto? Ou será que, a exemplo de outros assuntos polêmicos da Bíblia e que estão circulando nas mídias sociais nos últimos dias, nós teremos que atualizar ou então ressignificar o que a Bíblia diz? É justamente por causa da volta de Cristo que eu posso dizer que eu não quero morrer e ir para o céu. A minha esperança não está firmada na minha morte, porque, como escreveu um professor de teologia do Seminário Concórdia, lá dos Estados Unidos, Jeffrey Gibbs, essa é uma esperança individualista e egocêntrica. Eu espero morrer para estar com Cristo. Eu espero descansar dos sofrimentos deste mundo. Eu quero ir para o céu. Essa esperança não é bíblica. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Pela Escritura, nós sabemos que os que já morreram na fé são vitoriosos e estão com Cristo. Mas ainda não aconteceu a vitória final na vida deles. Eles também estão aguardando pelo último dia, pelo cumprimento definitivo da promessa de que o mal no mundo deixará de existir. O grande problema de se ter uma esperança individualista e egocêntrica é que nós deixamos de olhar para os problemas deste mundo, que vão continuar existindo até a volta de Cristo. A nossa morte não vai mudar em nada o mundo. Como diz o professor Gibbs, nós não podemos estar satisfeitos quando Deus não está. Por isso, eu não quero ter que passar pela morte e ir para o céu. O que eu realmente desejo e espero é a volta de Cristo do céu para ressuscitar todos os mortos, livrar toda a criação de seus sofrimentos e tornar todas as coisas perfeitas, assim como elas eram lá no Jardim do Éden. Essa é a vontade de Deus e essa é a nossa firme esperança. Meus irmãos, enquanto estamos aqui neste mundo arruinado pelo pecado e com prazo de validade, nós esperamos pela volta de Cristo. Mas nós não esperamos de braços cruzados. Nós seguimos os conselhos de Paulo aos Tessalonicenses. Progredimos cada vez mais na maneira como devemos viver e agradar a Deus. Isto é, progredimos na santificação. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É isso que Paulo diz, e é isso que foi lido hoje no culto. Deus deseja a nossa santificação, porque foi assim que Ele criou o ser humano, santo, sem pecado. E é por isso que Ele nos envia o Espírito Santo no batismo, para nos santificar e nos dar forças para vivermos de forma que agrade a Ele, de maneira piedosa, em relação a Ele, em relação a Deus, justa em relação ao nosso próximo e irrepreensível em relação a nós mesmos. Assim como Paulo escreveu no capítulo 2, no verso 10. Piedosa, justa e irrepreensível. Diferente da justificação que está relacionada à nossa salvação e no que Deus fez por nós em Cristo, a santificação é um processo constante em que Deus age em nós. Esse agir de Deus em nós nos permite olhar para a vida com os olhos de Jesus. Olhos de amor, de cuidado, de perdão e de serviço nas nossas vocações, onde Deus nos colocou para vivermos a nossa fé
na família, na sociedade, na igreja, enfim, em todos os lugares que Deus nos colocou. E esse processo de santificação envolve o que Paulo aconselha aos Tessalonicenses a fazerem para viver e agradar a Deus. Ele diz: a abstenção da imoralidade sexual, dos desejos imorais, de toda forma de mal. Envolve amor fraternal, o cuidado com aquilo que é nosso, o trabalho com as nossas próprias mãos, a admoestação aos que vivem de forma desordenada, o consolo aos desanimados, o amparo aos fracos, a paciência com todos, entre outras muitas coisas mencionadas na continuação desta carta. Tudo isso deve ser feito para que sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E desta forma, nós estaremos agradando a Deus, bem como seremos vistos pelo mundo como pessoas diferentes, que têm algo que outras pessoas não têm. Assim como aconteceu com os Tessalonicenses, que pelo seu modo de viver foram reconhecidos em toda a região da Macedônia, assim também acontecerá conosco. Ao progredirmos na santificação e vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida que seja boa e agradável a Deus, muitas portas serão abertas para anunciarmos a um mundo perdido a mensagem bíblica da morte, da ressurreição e da volta de Cristo. Porém, para não deixar nenhum mal-entendido sobre santificação, devemos sempre lembrar que nós não obedecemos a Deus fazendo todas essas coisas para sermos aceitos por Ele. Antes, nós o obedecemos e fazemos tudo isso porque fomos aceitos pela fé em Cristo Jesus. Além disso, viver de uma forma que agrade a Deus não é tão simples quanto parece. É uma constante luta contra os nossos maus desejos, as más influências deste mundo e as tentações do diabo. Mas é uma luta boa, é uma luta que vale a pena, porque mostra que o Espírito Santo está atuando em nossas vidas, não permitindo que sejamos escravos do pecado. E embora nem sempre saiamos vencedores dessa luta diária contra o pecado, a incredulidade do mundo e as tentações do diabo, nós não precisamos entrar em desespero, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, que nos lembra que somos filhos de Deus pela fé em Jesus. E também temos o convite do próprio Jesus. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, entreguem as suas pesadas cargas, e eu os aliviarei. Diante do que a Bíblia nos ensina, qual é a única certeza da vida? Para nós, os seguidores do Cristo vivo, não há uma única certeza, mas um conjunto de certezas que formam a nossa fé. Todas essas certezas estão alicerçadas num fato literal e sobrenatural: a ressurreição de Cristo dentre os mortos, que é a garantia da nossa salvação, a garantia da ressurreição daqueles que já morreram e a garantia de uma nova criação. E por mais que seja escândalo e loucura, a ressurreição física de Jesus é tanto uma realidade histórica como o alicerce da nossa fé. E é por causa dela que nós cremos no que a Bíblia Sagrada nos ensina: a morte não é a única certeza da vida. É por causa da ressurreição de Cristo que essa igreja existe aqui em Santa Maria. É por causa da ressurreição de Cristo que a igreja no mundo inteiro existe. A igreja de Cristo existe no mundo para compartilhar a esperança do retorno de Cristo e a certeza da vida eterna pela fé. Mas não é qualquer fé. É a fé que confia em Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde voltará em glória para o dia do juízo final. E neste dia ressuscitará todas as pessoas que já morreram, transformará os corpos dos que estiverem vivos, dará fim a este mundo arruinado pelo pecado, separará crentes e descrentes, jogará o diabo e seus aliados, juntamente com os descrentes, no lago de fogo, e estabelecerá o novo céu e a nova terra, onde viverá eternamente com todos os que pertencem a Ele. Eu gosto muito de uma frase de um hino, o hino 529 do Inário Luterano, que diz o seguinte: novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Novo mundo em que teremos alegria, paz e amor. Nova vida com Jesus. Infelizmente, pode ser que a morte chegue a nós antes da volta de Cristo, como aconteceu com Paulo, com os Tessalonicenses e com tantos outros que esperavam pela volta de Cristo. Porém, se nós morrermos antes da volta de Cristo, nós podemos dizer com Paulo que a morte é lucro, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos qual será o nosso destino, e ao partirmos deste mundo, descansaremos em paz e estaremos na comunhão com Deus, aguardando o último dia, o dia da volta de Cristo, dia da ressurreição, dia da restauração da criação de Deus. Por causa disso, nós não devemos nos preparar e esperar apenas o dia da nossa morte, porque nós não sabemos se vamos morrer ou não. Acima de tudo, devemos estar preparados para a volta de Cristo, porque essa sim é certa, apesar de a data ser imprecisa. Por isso, podemos dizer que não queremos morrer e ir para o céu. O nosso desejo e a nossa esperança é que Cristo volte do céu antes da nossa morte, transforme o nosso corpo à semelhança do seu corpo glorioso e restaure toda a criação. Essa era a esperança de Paulo, era a esperança dos Tessalonicenses e de todos nós que cremos, seguimos e aguardamos o Cristo vivo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós até a sua vinda definitiva. Que o Espírito Santo nos santifique, a fim de sermos conservados íntegros e irrepreensíveis para a volta de Cristo. E que por meio do nosso viver, muitos venham a conhecer a verdade da Bíblia Sagrada e a sua mensagem de esperança, para viverem conosco no novo céu e na nova terra, na nova criação preparada pelo próprio Deus. Amém.